Salve! Salve, família vascaína! Tamo junto, galera, para mais um vídeo aqui no canal. Então já peço para todos vocês que estão assistindo aí para dar aquela moral e deixar aquele like, apertar aquele joinha aqui embaixo no vídeo. E se você tá assistindo aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever naquele botãozinho vermelho que tem logo ali embaixo e ativar um sininho que tem logo aqui embaixo também do lado desse botão vermelho pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, galera, hoje nós vamos estar comentando tudo que aconteceu na reunião que teve ontem, né, no Conselho Deliberativo do Vasco, uma reunião aí em caráter de urgência, convocado pelo presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, para discutir as acusações feitas contra o Alexandre Campelo na semana passada pelos ex-vice-presidentes do Vasco. Então são 3 acusações que ele foi acusado, então a gente vai estar comentando tudo que aconteceu nessa reunião ontem, uma reunião muito confusa, mas que obviamente chegou com um final feliz ali para a oposição, principalmente ali para o Campelo, com a ajuda do Júlio Brandt e dos membros da oposição. E também vamos estar comentando tudo sobre a questão do HD, que finalmente vai ter aí mais um passo aí na segunda-feira que vem, então vamos comentar e explicar para vocês quais são os próximos passos em relação a essa questão aí da perícia do HD, beleza? Então, galera, antes de começar aqui o vídeo, peço para vocês todos seguirem as redes sociais aqui do canal, que estão aqui embaixo, Twitter, Instagram e Facebook. Na sexta-feira ou no sábado a gente vai estar fazendo sorteio de uma camisa oficial do Vasco. Então, se você tiver inscrito nessas redes sociais, a sua chance no sorteio aumenta um pouquinho. Então, segue aqui, tá tudo aqui embaixo aqui para vocês poderem clicar e se inscrever lá nas redes sociais. E, obviamente, deixar o like aqui no canal e seguir o canal aqui se você ainda não é inscrito, beleza? Então vamos começar falando sobre essa reunião que aconteceu ontem no Conselho Deliberativo do Vasco, uma reunião aí, como eu já falei, protocolada em caráter de urgência pelo Roberto Monteiro, o presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, e essa reunião já começou muito confusa. Porque no ano passado o Eurico Miranda, ele colocou 20 novos beneméritos, né, dentro do Vasco, sendo que essa semana agora o Campelo conseguiu judicialmente cancelar essa indicação feita pelo Eurico Miranda no ano passado. Ou seja, esses 20, na verdade 28, porém 20 realmente que estariam votando ou votaram na eleição, nessa reunião de ontem, foram excluídos pela justiça, não poderiam participar dessa reunião do dia de ontem, não deveriam nem estar participando de qualquer assunto relacionado ao Vasco até isso aí ser resolvido. Porém, o Roberto Monteiro simplesmente desacatou essa ordem judicial, falou que não foi comunicado pela justiça em relação a isso, e os 20 beneméritos apareceram na reunião para votar. Ou seja, um completo circo essa questão do Vasco, é um absurdo o que as pessoas fazem pelo poder. Então já começou errada a reunião, e enfim, essas pessoas foram lá, no total apareceram 202 conselheiros dos 300 totais, então tinham 202 pessoas lá presentes na reunião, aptos a poder votar e poder falar e tudo mais. E como eu já falei, foi uma reunião ali que foi basicamente para o Campelo se defender do que ele foi acusado e para as pessoas que acusaram mostrar as provas, né, de acusação contra o Alexandre Campelo. As 3 acusações que ele sofreu foram as seguintes. A primeira foi a questão do Alexandre Campelo, como presidente do Vasco, não vir pagando impostos aí para a Receita Federal, para o Estado, para o governo brasileiro, e foi a primeira coisa posta aí contra o Alexandre Campelo como presidente administrativo do Vasco. A segunda foi a questão do Alexandre Campelo ter contratado 3 médicos que são parceiros ou sócios do Alexandre Campelo em clínicas que o Alexandre Campelo tem ao redor do Rio de Janeiro. Então, conflito de interesses foi a segunda acusação feita contra o Alexandre Campelo. A terceira, e possivelmente a mais importante, foi a questão do Alexandre Campelo ter pedido emprestado, ter pego emprestado um dinheiro referente a jogos do Vasco, né, públicos presentes em jogos do Vasco na Libertadores e no Carioca. E foi provavelmente a acusação mais séria, né, feita contra ele aí, dessas 3 acusações, que foi a de retenção de rendas referente a esses partidos que o Vasco disputou aí no começo do ano. Ou seja, o Campelo pegou, subiu o palanque, se explicou, falou que nada disso aconteceu, nada disso era verdade. E daí que vem a parte mais interessante.
não tinham provas contra o Alexandre Campelo. Foram acusações basicamente políticas, acusações para poder colocar o Alexandre Campelo contra a parede, para tentar abrir um inquérito para um possível afastamento do Alexandre Campelo da presidência do Vasco, para de repente um Roberto Monteiro ou alguma outra pessoa da chapa Identidade Vasco ou do Eurico Miranda tá assumindo a presidência do Vasco. E, obviamente, isso aí foi uma questão política que foi armada, esse circo que foi armado aí para essa reunião de ontem foi tudo uma coisa triste, mais um cenário triste dessa história do Vasco. E, graças a Deus, a oposição se uniu. Graças a Deus, Júlio Brandt, Otto de Carvalho e todo o resto da galera de oposição votou em prol do clube, votou contra o Eurico Miranda, votou contra Roberto Monteiro. Então eu fiquei muito feliz em relação a isso. Tiveram acusações do Fred Lopes contra o Campelo contra o Fred Lopes, falando da questão do Paulinho e tudo mais. Então outras coisas vieram à tona durante as eleições. E teve um momento da eleição que a situação da reunião, que a situação ficou muito complexa e muito ali ficou um clima muito tenso. Foi quando o Júlio Brandt acusou o Eurico Miranda de ter rebaixado o Vasco. Não só no campo, mas também no clube. Desculpa. Ou seja, ele falou uma verdade, ele não falou mentira nenhuma. O Júlio Brandt simplesmente mostrou e falou o que nós torcedores queríamos falar por Eurico Miranda. Que ele é um cara que não quer o bem do Vasco. Que não somente ele rebaixou o Vasco no futebol, mas que ele também destruiu o Vasco politicamente, financeiramente, administrativamente. E foi a hora que o Eurico Miranda se revoltou, falou que ia sair da reunião, falou que ia embora. Aí o Júlio Brandt falou, pode ir, você não precisa ficar aqui. Aí ficou aquela situação complicada, quase que teve briga mesmo, vias de fato. Os seguranças do Vasco tiveram que entrar no meio para poder separar. E daí o Eurico Miranda, que no começo da reunião estava falando que era contra uma abertura de inquérito para poder afastar o Campelo, mudou de ideia. Mudou de ideia. Falou que ia ser a favor, falou que tinha que votar pela abertura do inquérito e tudo mais, simplesmente porque o Júlio Brandt, que é contra, obviamente, a abertura desse inquérito, falou aquelas verdades, né, pro Eurico Miranda. Ou seja, é uma brincadeira de mau gosto que Eurico Miranda, Roberto Monteiro fazem dentro do Vasco. É uma brincadeira de mau gosto que esses caras estão aí querendo armar para dentro do nosso clube. E graças a Deus que a oposição se uniu, graças a Deus que o Júlio Brandt, que é provavelmente o maior líder da oposição do Vasco, foi sensato, foi um cara que viu que pelo bem do Vasco, por mais que ele tenha sido traído pelo Alexandre Campelo, o melhor pro clube hoje é não afastar o Alexandre Campelo e sim tirar o Eurico e o Roberto Monteiro de perto dessa presidência do nosso clube. Então parabéns, Júlio Brandt, parabéns, Otto Carvalho, parabéns a toda a turma que conseguiu votar contra e conseguiu barrar esse absurdo que eles estavam querendo fazer sem provas, sem provas. Eu sou um cara que eu não defendo Alexandre Campelo, pelo contrário, já critiquei duramente tudo que o Alexandre Campelo fez. Mas você acusar alguém sem prova, você falar que a pessoa ali roubou, ou pegou dinheiro emprestado, ou tá fazendo ali conflito de interesse, você tem que ter provas, pelo amor de santo Deus. Isso é um absurdo. Então, graças a Deus que isso aí não passou. E chegou a hora da votação, né? Obviamente ali a votação acabou começando da forma tradicional do clube, que você fala, quem é a favor se levante, aí todos se levantaram. E daí o Roberto Monteiro viu que ia perder dessa forma, resolveu mudar a forma que a eleição ia ser feita por votos nominais, ou seja, a pessoa tinha que levantar e falar sim ou não. E mais uma vez ele perdeu. Foram 98 votos contra 94, a vitória que traz uma certa estabilidade nesse momento complicado que o Vasco vive, uma estabilidade aí que não vai durar muito tempo, obviamente, que eles vão tentar mais uma coisa, já ele vai ter mais uma tentativa dessa turma aí do Eurico e do Monteiro para desestabilizar o Vasco, mas nesse momento mostrou o enfraquecimento do Eurico Miranda, o enfraquecimento do Roberto Monteiro e o crescimento de Júlio Brandt, o crescimento da oposição do Vasco, que graças a Deus está mostrando que querem o bem do clube. Então isso aí me deixou muito feliz e me deixou muito animado aí para um futuro próspero do Vasco. E agora falando do HD, como vocês sabem, o HD, né, com todos os sócios que votaram nas últimas eleições do Vasco, que está em posse da justiça e vinha sendo periciado até o dia 16 de abril, até a hora que o Alexandre Campelo, que agora eu vou criticar aqui, junto com a diretoria do Vasco, entrou com um embargo de declaração, né, a declaração de embargo, que é para poder parar nessa perícia na justiça, e o desembargador do caso
ontem, decidiu que na segunda-feira ele vai estar julgando esse embargo e, obviamente, acredito que a justiça vai continuar periciando, deve derrubar esse embargo. E a notícia boa é que se esse embargo for derrubado realmente na segunda-feira, a perícia vai ter continuação, vai aí ser aí mantida provavelmente nas próximas semanas ou meses essa perícia, e acredito que vamos ter novidades nesses próximos meses em relação a essa HD, com possivelmente pessoas sendo punidas, como Eurico Miranda e Roberto Monteiro, com possivelmente, caso algo muito sério venha a ser mostrado nesse HD, novas eleições dentro do Vasco. Possivelmente esse ano ainda a gente pode ter uma nova eleição dentro do clube, uma eleição mais limpa, uma eleição mais tranquila, sem essa galera que quer só a maldade do nosso clube, só coisa ruim pro Vasco. Então fiquei muito feliz com essa notícia aí do HD. Vou conversar com o Júlio Brandt, vou conversar com a galera aí de oposição nos próximos dias, ver se tem alguma novidade em relação a isso, falar com o advogado aí que vem prestando atenção no caso, para ver se ele pode informar a gente mais algumas coisas em relação a essa questão do HD, e vou trazer para todo mundo aqui essa notícia aí que deve estar se desenrolando no decorrer dessa semana. Beleza, galera? Então é isso aí, foi uma reunião complexa, foi um dia aí muito movimentado dentro do Vasco, e o que eu posso falar para vocês é o seguinte: fiquei feliz com o resultado da reunião, do resultado da votação. Mostrou aí que o que a gente vem falando aqui, que a oposição precisa se unir e precisa esquecer um pouco aquela questão das últimas eleições, pelo menos nesse momento. Foi feito. Então eu fiquei muito feliz com isso. Fiquei muito feliz ali que o Júlio Brandt bateu de frente com o Eurico. A gente quer ver isso. A gente quer ver alguém que não tenha medo de bater de frente com o Benemérito, com o Eurico Miranda, com o Roberto Monteiro. Então eu fiquei muito feliz ali com a atuação do Júlio Brandt, com as falas do Júlio Brandt durante e após a reunião. O Otto Carvalho também, o outro que falou bastante coisa. Fiquei muito feliz também. Então foi um dia para poder dar um pouquinho de tranquilidade pro torcedor e pro sócio vascaíno, que dias melhores virão. Foi o que eu falei ontem: pior que tá, é difícil ficar. Ou seja, vamos começar do zero, vamos torcer para novas eleições aí virem em breve pro Vasco da Gama, para que a gente possa aí realmente começar novamente um clube estruturado, um clube limpo, um clube aberto para nós torcedores e sócios aí do nosso clube. Beleza, galera? Então é isso aí, mais tarde tem vídeo ali, 5h30 da tarde, tô postando um vídeo novo aqui com todas as novidades que aconteceram durante o dia de hoje. E obviamente, ali às 10, 10h30 da noite a gente entra ao vivo aí. Talvez eu vou tentar trazer alguma pessoa para comentar todas essas questões, dessas notícias aí de política e HD comigo nos próximos vídeos aí ou nas próximas lives. Então fiquem ligados, não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, seguir o canal aqui embaixo e seguir as redes sociais na descrição que tá aqui do vídeo aqui embaixo, beleza? E essa semana é semana de jogo de clássico, Vasco e Mulambada. Vamos focar, tenho certeza que o Zé Ricardo vai preparar o time muito bem pro jogo do final de semana e vamos atropelar o Mulambo, vamos ganhar, mesmo durante essa crise política, administrativa e financeira que o Vasco tá nesse momento. Beleza, galera? Então é isso aí, tamo junto. Aqui é de vascaíno pra vascaíno, porque vocês sabem, galera, Vasco é Vasco e o resto é fiasco. Tamo junto, Vascão acima de tudo. Vasco!